E aí, povo, nossa aula de revisão hoje, né? É revisão para o nosso teste que é do assunto pré-estabelecido, interpretação textual, interpretações textuais e os nossos verbos no pretérito do indicativo. Nós temos 4 tipos de verbos no pretérito do indicativo. Primeiro de todos, pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é aquele verbo no passado que é uma ação que aconteceu no passado, mas ela pode perdurar no presente e até o futuro. É aquela coisa de andava, ela andava pela calçada quando ia até ao trabalho, andava, comia, tomava. Então, todos esses verbos que acabam no aba são verbos também de pretérito imperfeito, certo? E tem aí um exemplozinho que eu trouxe para vocês. Ele cantava quando era chico, ou seja, ele cantava quando era menino. E aí tem essa relação de que ele cantava quando ele era menino, mas ele continua cantando, certo? Não sei se vocês estão percebendo. Quando eu falo ele cantava quando era menino, é como se eu estivesse falando de um cantor que canta ainda hoje, mas dizendo que ele começou quando ele era criancinha, certo? E aí temos 3 verbos: hablar, temer, partir como exemplo, tá? Desculpa. Yo hablaba, tú hablabas, él hablaba. Nosotros hablábamos, vosotros hablabas e ellos hablaban. Ou seja, eu falava quando eu estava explicando, quando eu falava, Tiago estava conversando, certo? Então, quando eu estava explicando, uma criança estava conversando. E aí tem essa dependência de uma continuidade de tempo. Aconteceu no tempo passado e perdura até agora, certo? Temia, ou temer, aliás. Eu temia, tu temias, ele temia. Nosotros temíamos, vosotros temías e ellos temían. Partir. Eu partia, tu partias. Ele partia. Nosotros partíamos, vosotros partias, ellos partiam. Ou seja, partiam e continuam partindo, certo? Eu não sei se vocês estão entendendo, mas qualquer dúvida podem falar comigo. Pretérito indefinido ou perfeito simples indica um fato no passado concluído que não tem relação com o presente, certo? Eu fiz e continua feito e não tem mais relação. Eu fiz e pronto, a ação acabou, certo? E eu tenho mais essas 3 esses 3 exemplos: hablar, temer e partir. Eu hablei, ou seja, eu falei, tu falastes, ele falou, nós falamos, vós falais, falastes e eles falaram. Essa relaçãozinha, certo? Que tem com o nosso também pretérito perfeito simples, tá? Eu hablé, tú hablaste, él habló. Nosotros hablamos, vosotros hablastes, ellos hablaron. Temer. Yo temí, tú temiste, él temió. Nosotros temíamos, vosotros temisteis y ellos temieron. Yo partí, tú partiste, él partió. Nosotros partimos, vosotros partisteis y ellos partieron. Pretérito perfeito. Ação iniciada no passado e que perdura até o presente.
ou seja, quando o espaço de tempo expresso na frase ainda não é acabado. Então, esse pretérito perfeito, ele é diferente. Por quê? Porque ele traz o verbo haber, certo? Ele traz o verbo haber para estabelecer essa relação de passado e de continuidade. Porque esse verbo, normalmente, ele é empregado em uma frase onde o tempo ainda está perdurando. Ou seja, este ano quase não viajei. Esse tempo, ano, ainda está acontecendo. Se eu disser, esta segunda ainda não recebi atividade. Estamos na segunda-feira. E esse pretérito, ele ainda está acontecendo, mesmo estando acontecendo no passado, mas ele ainda está perdurando até o final da segunda. Quando der meia-noite na terça-feira, pronto, já acaba esse tempo. Porque a ação dele ainda perdura por uma determinada linha de tempo. Começo, meio e fim. Segunda, meia-noite do domingo, né? Segunda-feira, até a meia-noite da terça, que acaba a segunda. Então, esse momento está perdurando. Ele tem um começo e tem um final, certo? E aí, nós temos o verbo haber, que aí a gente tem que ficar ligado. Por quê? Nós temos dois verbos. Nós temos o auxiliar e o particípio, que seria o verbo principal. O meu verbo auxiliar é o haber, que vai ser conjugado. E aí, eu coloco o meu verbo no particípio, meu verbo principal no particípio. Porque eu posso ter como verbo auxiliar o haber mais hablar, por exemplo. Posso ter o verbo haber mais hablar, que conjugado seria yo he hablado, tú has hablado, él ha hablado, nosotros hemos hablado, vosotros habéis hablado e ellos han hablado. Ou seja, particípio, ado, edo, ido, certo? A família do ado. Então, é o meu particípio. Eu só conjugo meu verbo haber, certo? Temer. Yo he temido. Tu has temido. Él ha temido. Nosotros hemos temido. Vosotros habéis temido. Y ellos han temido. Partir. Yo he partido. Tú has partido. Él ha partido. Nosotros hemos partido, vosotros habéis partido e ellos han partido, certo? Pretérito mais que perfeito. E aí, o haber, diferentemente do caso anterior que a gente falou, do nosso pretérito perfeito, o mais que perfeito, ele também traz o haber. Mas, diferentemente do perfeito, a gente não conjuga o haber no presente do indicativo, né? A gente conjuga o haber no pretérito imperfeito, certo? Então, o pretérito mais que perfeito é uma ação passada, interminada e anterior a que a gente tinha feito, certo? E um exemplo aí, havia salido com ellos, ou seja, havia saído com eles. E antes de sair, eu havia feito alguma coisa antes, vocês entenderam? E aí, essas duas relações de passado, eu tenho o primeiro passado e o segundo passado. E o segundo passado é o meu pretérito mais que perfeito, que eu utilizo ele com o haber conjugado no pretérito imperfeito, mais meu verbo principal no particípio, certo? Que é ado, edo, ido. E aí nós temos hablar. Yo había hablado. Tú habías hablado. Él había hablado. Nosotros habíamos hablado. Vosotros habías hablado. Ellos habían hablado. Temer.
Yo había temido, tú habías temido, él había temido. Nosotros habíamos temido, vosotros habías temido y ellos habían temido. Partir. Yo había partido, tú habías partido, él había partido. Nosotros habíamos partido, vosotros habías partido e ellos habían partido. E aí, povo, é isso, né? Chega a dar uma canseira. E diferença é a gente prestar atenção nas particularidades desses verbos e principalmente em suas terminações, certo? Cada um desses pretéritos vão ter uma terminação e é importante que vocês estejam ligados nisso. E outra coisa, quando eu estiver pedir alguma atividade, quando eu pedir alguma coisa na prova, tem que prestar atenção o tempo das frases. Se eu tiver uma frase para completar com a conjugação de algum verbo, prestar atenção no pronome e prestar atenção também em que tipo de tempo eu estou pedindo naquela frase, certo? E isso vai ser estabelecido pelo contexto frasal e oracional, certo, pessoas? É isso, estarei mandando uma atividade teste para ser mandada até amanhã para eu ver como é que tá o desenrolar. Dúvidas que vão aparecer, tirar somente das 8 às 5 da tarde, de segunda a sexta, viu? Se me mandar atividade dia de domingo e dia de sábado, que é meu descanso, eu vou dar 0 e não corrijo prova nenhuma. É 0 no teste e 0 no teste que é a prova, certo, pessoas? Só assim. E quando a gente voltar, vou dar um sermão em vocês. Nunca vi uma coisa dessa, tá arretando a professora dia de domingo, dia de sábado. Ninguém arreta ninguém dia de sábado. Vocês estudam dia de sábado porque eu não trabalho dia de sábado. Só brincadeira, viu? Mas não é para enviar sábado nem domingo. Beijo, pessoas. Qualquer dúvida podem tirar comigo, tá bom?